Senhores, então, retomando aqui a segunda parte da nossa sessão das 9 horas do dia 15 de julho, a gente vai seguir aqui o próximo item da pauta, que é o 69, de relatoria da conselheira Giovana. O recorrente é Rosiane de Fátima Segantini, microempresa. Com a palavra, a conselheira Giovana. Bom dia. Esse processo também trata de exclusão do Simples Nacional. Eu vou procurar fazer um resumo. O que é que aconteceu? A contribuinte foi excluída do Simples Nacional em razão da comercialização de mercadoria objeto de contrabando de descaminho. Tratava de 33 maços de cigarro. E aí houve o ato o ato declaratório que excluiu. E houve, eu vou logo direto ao voto aqui, ela foi excluída em razão da comercialização de mercadoria objeto de contrabando de descaminho. São 33 maços de cigarro sem comprovação de sua regular importação. A data do ADE da exclusão foi em outubro de 2015. O ADE, a mercadoria, a gente vai ver que tem um auto de infração em relação à apreensão dessa mercadoria, tudo isso foi feito em relação ao estabelecimento filial, com aquele CNPJ 002, né, tem um número principal 002. Tanto o ato de exclusão do Simples, quanto o ato da apreensão da mercadoria. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que a empresa estaria encerrada desde fevereiro de 2014. Tá? A apreensão da mercadoria que deu, eu vou dizer mais embaixo exatamente a data. A turma da DRJ julgou a manifestação de conformidade improcedente sob o fundamento de que a empresa se encontrava ativa na época dos fatos ocorridos, que foi aquela apreensão do cigarro. E ele coloca tela do sistema, lá a folha 17 a 20. O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reitera o argumento que a empresa estava encerrada em fevereiro de 2014. Inicialmente, cumpre destacar que não se discute a apreensão da mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, que são os maços de cigarro, uma vez que transcorreu o prazo para o contribuinte apresentar impugnação ao auto de infração de apreensão, tendo sido, inclusive, aplicada a pena de perdimento de mercadoria. Ou seja, houve apreensão dos maços de cigarro, não houve impugnação, houve a pena de perdimento em relação àquela mercadoria lá, e esse auto de infração foi feito nesse CNPJ da filial. O cerne do litígio diz respeito à sujeição passiva da recorrente, que afirma ter sido encerrada em fevereiro de 2014, tendo anexado certidão de baixa de inscrição no CNPJ. Aí eu estou mostrando o documento que o contribuinte anexa, que aquele CNPJ, sobre o qual foi feito o auto de infração da apreensão de mercadoria e a exclusão do Simples, ela traz lá e mostra que a baixa foi feita em fevereiro de 2014. Por sua vez, as mercadorias foram apreendidas em abril de 2014, 8 de abril de 2014, consoante auto de infração de folha 3. E aí eu dou o print da tela, mostra as datas do auto de apreensão. A decisão recorrida afirma que a empresa estava ativa na época da ocorrência dos fatos, consoante tela de folha 17. E aí a DRJ coloca essa tela lá no processo, que foi uma consulta realizada, se vocês virem aí no meu voto, em novembro de 2014, e que ele diz que a empresa, situação ativa, data da abertura da empresa, você vê que foi abril de 2012, e a data da situação, abril de 2012. Tá? Com efeito, a tela de consulta que serviu de base para a decisão recorrida foi extraída em novembro de 2014 e mostrava que a empresa estaria ativa desde a sua constituição em abril de 2012, o que contradiz a defesa da recorrente. Uma consulta mais recente ao sistema CNPJ ratifica a informação prestada pela recorrente, de que a empresa foi baixada em fevereiro de 2014, tendo sido processada no sistema apenas em outubro de 2015, razão pela qual a DRJ concluiu que a empresa ainda se encontrava ativa.
E aí eu tiro a tela, uma tela de consulta recente, que mostra o CNPJ com a situação baixada e a data da situação em fevereiro de 2014, está destacada em amarelo, só que essa atualização do sistema CNPJ foi feita a posteriori. Isto posto, assiste razão à recorrente quando declara que o estabelecimento encontrava-se baixado na data da ocorrência dos fatos geradores, não podendo figurar como autuado no auto de infração de apreensão de mercadoria. Também não faz sentido a exclusão do estabelecimento do Simples Nacional a partir de outubro de 2014, tendo em vista que o mesmo encontrava-se baixado, ou seja, houve um ato de exclusão daquele estabelecimento que ele já se encontrava baixado perante o CNPJ, né? Assim, ainda que a baixa tenha sido feita a posteriori, na atualização do sistema CNPJ. Poder-se-ia cogitar que a baixa do estabelecimento foi efetivada de maneira indevida, mas não há dados nos autos nesse sentido, além do que os atos da administração gozam de presunção de legitimidade. Neste ponto, cumpre um esclarecimento. Todos os atos aqui mencionados, auto de infração de apreensão, ato declaratório executivo, de exclusão do simples, fazem referência ao CNPJ, eu destaco aí o final 002, que comumente é o CNPJ de um estabelecimento filial. Logo, os atos lavrados em face do estabelecimento baixado são nulos e, por conseguinte, não produzem quaisquer efeitos legais. Por sua vez, o pedido da recorrente requer a sua reinclusão no Simples Nacional, o que se mostra contraditório, posto que o estabelecimento se encontrava encerrado. Não faz sentido rogar pela sua própria reinclusão no Simples. E aí eu cito aqui a folha 52, que é o pedido dela, né? Ela pede, incluindo no regime do Simples Nacional, devido pela microempresa. Ela não pode pedir a reinclusão de um estabelecimento que estava baixado. Então, existe uma certa confusão entre o pedido para a reinclusão da matriz em relação ao estabelecimento filial. O que se pode concluir é que a suposta infração cometida pelo estabelecimento filial teria ensejado a exclusão da empresa como um todo da sistemática do Simples. Por óbvio, não seria possível a manutenção na inclusão do Simples de um estabelecimento baixado. Tal pedido de inclusão só pode estar relacionado ao estabelecimento matriz. Em seu recurso, a recorrente alega que a empresa foi encerrada em fevereiro de 2014 e menciona uma possível confusão entre o estabelecimento matriz e filial, ao afirmar que a quarta turma da DRJ interpretou mal a atividade matriz com a da filial. Eu reproduzi exatamente o trechinho que ela cita. Sendo assim, voto por tornar sem efeito o ato declaratório executivo da DRF, acho que aqui não sei qual é a delegacia, São Paulo, tendo em vista ter sido efetivado em face de estabelecimento baixado no sistema CNPJ, bem como tornar sem efeito todos os demais atos dele decorrentes, inclusive no que diz respeito à exclusão do estabelecimento matriz da sistemática do Simples, desde que este tenha sido o único motivo da exclusão. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a nulidade do ato declaratório executivo, bem como tornar sem efeito os atos dele decorrentes. É como voto. Eu não sei se ficou claro aí a questão, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso esclarecer. Me permite uma reflexão aqui. Lógico. Eu acompanhei por volta, até a Giovana, vou pedir que me corrija se eu tiver cometido algum erro na percepção daquilo que foi julgado. Que existe aqui uma questão de exclusão do Simples do estabelecimento filial, é isso? Isso, correto. Eu fiquei com uma certa dúvida, porque são duas coisas que não se confundem. É a pessoa jurídica, ou seja, a sociedade empresária ou o empresário individual, e os estabelecimentos. Você pode ter matriz e filial. Quando o contribuinte ingressa no Simples, não é um estabelecimento que ingressa no Simples. Quem ingressa no Simples é a entidade empresária. Com matriz, com filial, todos ingressam no Simples. Correto. Então, eu já começo achando um pouco estranho
um ato que exclua do simples um estabelecimento e mantenha os outros. Isso aí já me parece um equívoco, né? Se é que aconteceu assim, porque a impressão que me dá é que a exclusão do simples foi da pessoa jurídica e não do estabelecimento filial lá, o estabelecimento no qual foram encontrados os cigarros contrabandeados, né? Então, se o meu raciocínio estiver correto, se a exclusão foi da pessoa jurídica, eu acho que essa exclusão tem que ser mantida. Porque o fato em si que motivou a exclusão não foi objeto de questionamento, penso eu, né, João? Ele não questionou o contrabando lá de cigarro, o fato de estar vendendo cigarro em situação irregular. Né? Veja, o que ele diz, o que ele. O que é que acontece? O ato da exclusão, eu estou entendendo que ele excluiu a empresa como um todo, matriz e estabelecimentos filiais. Mas o documento, aquele ADE da DRF de São Paulo, é o quê? PRO é o quê? POR é o quê? Eu não sei qual é a delegacia. Mas POR aquele... é Ribeirão. POR... Desculpa. Enfim, o ato declaratório executivo que excluiu a empresa, ele fez menção ao CNPJ da filial 002. POR é Porto Alegre, né? Não. Porto Alegre é POA. É Porto Velho. É de São Paulo, enfim. O ato declaratório da delegacia lá de São Paulo. Ele deveria ter feito menção ao CNPJ da matriz, mas ele não fez. Ele usou o CNPJ do estabelecimento filial que sofreu o auto de infração da apreensão de mercadoria. O que a empresa está dizendo aqui é dizendo, olha, você me excluiu do Simples por causa de um cigarro lá numa lojinha que não mais me pertencia. Aquilo ali já tinha sido baixado. Mas aí tem duas questões. O fato de o ADE ter feito referência lá à sequência 2, né, se referindo ao estabelecimento filial, pode ser apenas uma imprecisão material que, a meu juízo, não invalidaria o ato. Senhores, só e ainda que aquele... É um esclarecimento, eu não sei a quanto andou isso, mas acho que já tinha sido implementada uma alteração que não mais necessariamente é o 001 a matriz. Concordo, o contribuinte pode eleger qual daquele CNPJ é a centralização. Pode ser esse o caso que a gente está tratando, entendeu? Mas, continua, conselheiro Roberto, desculpa interromper, mas... Eu vou tentar esclarecer. A minha impressão, pelo sistema CNPJ, o 001 era a matriz, tá? E o 002 era a filial, certo? Os dois têm endereços diferentes. A matriz tem um determinado endereço, a filial tem outro endereço, que é Rua Botafogo 77. Então, pela defesa da recorrente, o que dá a entender é que a Rosiane lá, acho que é microempresa, ela diz assim, olha, tinha lá, eu já atuei nesse endereço, Rua Botafogo 77, mas eu estou baixada desde fevereiro. E essa apreensão desse cigarro lá nesse estabelecimento, esse estabelecimento não era meu mais. É como se ela tivesse passado o ponto para outra pessoa, chegaram lá, encontraram os 33 maços de cigarro, fizeram um auto de apreensão num CNPJ baixado, porque pelo sistema da Receita Federal, aquele auto de apreensão do cigarro foi feito num CNPJ para todos os efeitos baixado, porque aquele CNPJ está lá no sistema, você consultar hoje, ele foi baixado com efeito desde fevereiro de 2014, e ela diz, eu não tenho nada a ver com esse cigarro, esse estabelecimento não era meu, esse estabelecimento já tinha sido baixado, e você está me excluindo do Simples, eu não sei, é como se fosse assim, eu não tenho nada a ver com aquela pessoa que estava lá com aquele cigarro à mostra. Tanto que o auto de infração foi feito sem defesa, sem nada. O que eu estou dizendo, aí a questão, ela diz assim, olha, se eu não tinha nada a ver com aquilo ali que estava funcionando, eu não sei o que era, já foi meu estabelecimento, mas desde fevereiro não é mais. Chega em abril, alguém apreende 33 cigarros, eu não tenho nada a ver com isso.
E é o que ela tenta provar. E ela mostra uma tela de baixa em fevereiro de 2014. Ou seja, um auto de infração de mercadoria, de apreensão de mercadoria, que utilizou um CNPJ que, para todos os efeitos legais, está baixado, ele é nulo. Para mim, ele é nulo. E todos os atos dele decorrentes. Então, eu não tenho como manter a exclusão da empresa do Simples. Sua explicação foi... A sua explicação foi boa, porque me deu a convicção de que o problema aí não está no fato de ele ter utilizado o CNPJ da filial, da matriz, enfim, a CNPJ de um estabelecimento que já não existia. O problema salvo engano da minha parte, é a falta de comprovação do vínculo, do fato infracional com o contribuinte. E pelo que você disse aí, a defesa gira em torno disso. Olha, foram lá e apreenderam cigarros contrabandeados, mas eu não tenho nada que ver com essa história. Aquele local era, no passado, o local onde existia um estabelecimento filial. Empresa, e hoje não existe mais. Né? Então, nessa linha de raciocínio, eu acho que é perfeito. A fiscalização não conseguiu demonstrar a autoria daquele ato ilícito. Não sei o que existe no processo de apreensão, né? Porque essa é uma questão delicada. Talvez, só uma especulação da minha parte, talvez ali, naquele local, estivesse trabalhando alguma pessoa que fosse empregada da recorrente, ou talvez houvesse a apreensão de alguns documentos que demonstrassem que, embora baixada o estabelecimento, a atividade econômica continuava a existir, desenvolvida pelo contribuinte. Mas isso é matéria de prova, se não existe isso no processo, não há como manter a exclusão. Veja só, Roberto, eu até faço um comentário seguinte, eu comento, a DRJ, quando ela julgou, ela fez uma consulta lá em novembro de 2014 e o estabelecimento, esse filial, estava como ativo. A baixa no CNPJ, ela foi efetivada a posteriori, lá em outubro de 2015, mas com os efeitos jurídicos em fevereiro de 2014. A baixa está lá. Pode ser que essa baixa tenha sido, estou supondo aqui, ela poderia ter sido feita indevidamente. O contribuinte, sei lá, ele tomou auto de infração, eu vou cuidar de baixar, foi lá na junta, fez uma baixa, mas veja, se isso foi feito indevidamente, se naquela data, fevereiro de 2014, o estabelecimento ainda estava ativo, tanto que houve uma apreensão de mercadoria, a fiscalização chegou lá, viu que estava ativo, a empresa não poderia ter sido baixada, aquele ato de baixa, com efeito em fevereiro de 2014, não poderia ter sido feito. Mas isso não está em discussão. Quem sou eu para chegar e dizer que aquela baixa que consta hoje no sistema foi indevida? Os atos da administração gozam de presunção de legitimidade. O que eu tenho hoje é que a empresa foi baixada em fevereiro de 2014. Oi, eu não estou ouvindo. Oi, desculpa, não estou ouvindo. O Roberto quer falar? Roberto está falando. Eu estou ouvindo todo mundo. Não, eu só ia comentar. Você tem autoridade para dizer isso, sim. Dizer que a baixa foi feita incorretamente, desde que haja elementos no processo que deem respaldo a essa conclusão. Mas eu não tenho. Isso não tá em discussão. Entendeu? Não tenho. Só uma questãozinha de ordem. É RPO, o ato declaratório, é Ribeirão Preto, não é POR. Tá? Então fui eu que digitei errado. Então. Bom, vamos adiante, vamos ver o que a gente faz aí. Eu acho que não tem essa questão de matriz e filial.
essa questão da matriz e filial, acho que é alguma confusão realmente ali em relação o 002 do CNPJ ali deve ser, o contribuinte deve ter intitulado aquele como sendo a matriz. Não, Fernando, eu consultei, eu vi consulta existe uma matriz 001, que hoje, na data que vos falo, no mês passado, estava ativa. Existe uma matriz ativa, existe um estabelecimento filial, que é este aqui, que teve apreensão de cigarro baixado em endereços diferentes. Endereços diferentes. Então, assim, não é que aquele 002, tanto que, veja só, no meu voto, o que é que eu digo? Vamos supor que só existisse o 002 e o 002 fosse a matriz. E aí ele foi excluído. Aí ela pede a reinclusão. Eu estou dizendo, olha, por que você vai ser reincluída no Simples se você está baixado desde fevereiro? Está baixado, baixou. Eu vou reincluir o quê no Simples? Uma empresa baixada? Na verdade, o que ele quer não é a reinclusão desse estabelecimento baixado, que para ela mesmo não existe mais. É a matriz, o 001, que deve ter sido excluída do sistema. Eu acho que na verdade, eles devem ter excluído a empresa como um todo. A empresa como um todo. E agora, o que é que ela quer? Você está dizendo... A empresa... Aí, o que é que eu estou dizendo? Olha, aquele ato da apreensão e da exclusão da filial... Ele é nulo porque você fez um ato contra a empresa baixada desde fevereiro. E todos os atos que decorrerem daquilo ali. Então, se a matriz 001 ela foi excluída em razão da apreensão de um cigarro que foi feito no estabelecimento baixado, essa matriz aqui ela não pode ser excluída, ela vai ter que ser mantida no Simples. Se só existir que era o filial lá, o 002 como matriz, não faz sentido você reincluir quem está baixado. Eu não sei, eu não tenho as coisas... O processo, quando já não vem muito certo, fica complicado, né? Lá da origem está tudo meio estranho, assim, uma coisa não muito clara. Eu não estou muito convicto, porque aí me parece aqui que, na verdade... Quem foi excluído foi a empresa. Isso. Então, se a empresa foi excluída, eu acho que está corretamente excluída. Mas veja... Porque daí não entra essa discussão da matriz ou da filial. Porque eu não consigo ter a matriz fora do Simples e a filial no Simples. Não existe isso. Ou a empresa inteira está no Simples ou a empresa inteira não está no Simples. Então, se a matriz ainda existe, enfim, a empresa está fora do Simples, está todo mundo fora do Simples. Não, mas veja só, Fernando, digamos que você tem um comérciozinho, sei lá, de revista, uma banca de revista lá, que vende lá seus produtos. E você tem duas bancas de revista, a 1 e a 2. Aí você está lá, a banca 2 você fechou, você baixou sua filial. E você continua atuando na banca 1. A banca 2 você passou o ponto, vendeu para alguém, passou para alguém, não é mais sua, você baixou. E aí você está lá, trabalhando lá na sua banquinha de revista número 1. E um belo dia você chega e vê que você foi excluído do Simples. Aí você diz, poxa, mas como é que eu fui excluído do Simples? Não, está aqui um auto de infração, porque lá naquela banquinha 2, a gente apreendeu cigarro contrabandeado. Aí, o que é que ela diz? Olha, essa banca 2 não era mais minha, você apreendeu cigarro lá em abril, mas desde fevereiro ela não é mais minha. Está aqui, a baixa. Aí, ele vai ser penalizado, você vai ter o seu estabelecimento penalizado, porque alguém que assumiu sua banca de revista foi considerada como estabelecimento ativo quando você já estava baixado. Mas assim, isso é o que o contribuinte traz de prova, porque eu posso baixar de ofício, pedir uma baixa de ofício, mas operar. Né? Eu posso dizer que eu estava fechado, mas está operando informalmente.
Alguém da Receita foi no estabelecimento, disse que aquele estabelecimento era tal, alguém assinou o auto de infração, né, de perda lá de perdimento desse material. Não foi? Sim, mas digamos que ela passou o ponto. A Rosiane mas passou qual a prova que ela tem que ela passou o ponto? A certidão de baixa, não, mas assim não. Eu quero saber, alguma coisa estava funcionando naquele lugar com o CNPJ deles. Se ele ainda mostrasse um documento, olha, eu vendi, eu alienei, isso aqui não é meu, foi fulano de tal que comprou, a gente poderia discutir. Agora, tinha algo em operação com a atividade que aparentemente ele desenvolvia naquele endereço que ele disse que ele deu baixa retroativa, mas estava funcionando. Tanto que algum dia, que é posterior à baixa retroativa, né, vamos dizer assim, em alguma data, alguém foi lá e pegou cigarro contrabandeado. Agora, se não era ele tinha que mostrar que não era ele, pelo menos. Ó, eu vendi. Se alguém usou meu CNPJ é uma coisa. Agora, que estava em funcionamento naquele dia que foi apreendido, estava, né? Mas nada disso está nos autos, Fernando. A defesa que ele diz esse auto de infração em nome da filial não poderia ter sido feito porque estava baixada. A DRJ consulta, o CNPJ diz que estava ativa, eu consulto diz que está baixada. Não tem prova de que a gente não está, a não ser que a gente suscite, é isso que eu estou dizendo, eu estou partindo da presunção de que aquela baixa que consta no sistema CNPJ com data de fevereiro está correta. Se a gente decidir de forma contrária, eu vou ter que dizer que aquela baixa foi feita indevidamente, ou senão eu vou baixar para a diligência para dizer essa baixa aqui está correta, porque existe uma discussão acerca de se o estabelecimento era dela ou não era. E aí a gente vai suscitar uma diligência para apurar aqueles fatos lá de 2014. Porque eu também não posso dizer, no momento que eu disser que a pessoa que recebeu o auto de infração assinou, podia ser alguém dela, eu vou estar fazendo aqui suposições para desconstituir um ato de baixa da administração sem ter prova no processo também. Giovana, eu acho que você está dizendo que se a empresa baixou o CNPJ dela, ela está comprovando que ela estava com a empresa encerrada. Se tinha alguma operação, a gente não pode presumir que era ela que estava operando. Era ela. Eu acho também. Pode presumir que era ela sem ter ela. Não tem nada. Poderia ser qualquer pessoa. Pois é. Digamos, aí eu vou ser responsabilizada. Eu fico pensando assim, eu lá tenho como é que chama? Um fiteiro, né? Estou imaginando cigarro, eu queria me lembrar o nome da palavra, né? Nem sei, de repente eu estou desmerecendo a empresa aqui que eu estou julgando, mas digamos que ela tenha lá tinha duas barraquinhas, banca de revista, um fiteiro, um negócio, ela passou o ponto adiante e vendeu, a pessoa que comprou não tirou lá os documentos, estava com aparentemente como se fosse o estabelecimento. Qual é a culpa que ela tem, que ela passou adiante? A culpa dela talvez tenha sido não ter atualizado o sistema CNPJ imediatamente como ela vendeu. É como quem vende um carro e o comprador não passa para o seu nome e você toma uma multa, entendeu? Então, a responsabilidade dela é não ter atualizado o sistema CNPJ assim que passou o estabelecimento. Agora, essa prova de que prove que você passou o estabelecimento, isso não está em discussão no processo. A única coisa que ela está dizendo, primeiro, é que, olha, não sou eu estava baixada. A DRJ consultou o sistema CNPJ e disse, não estava. Ela chega no recurso voluntário e está aqui a baixa. Aí ela traz um cartão lá de que ela atualizou o sistema CNPJ. Provavelmente deve ser uma empresa pequena, né, pelo valor e tudo, né, pela apreensão. Ela pode ter feito a atualização na junta comercial e disse, olha, eu tinha passado aqui. E aí, quando ela tomou o auto, é que ela foi fazer na Receita Federal. Então, assim, ela vai ser penalizada. Eu vou presumir que aquele estabelecimento 2 ainda era ela, eu não tenho nada disso nos autos. Também acho. Pessoal, assim, na verdade é o seguinte, não é nós que presumimos,
É a Receita Federal que está falando. Mas tem prova. Eles pegaram o documento lá no endereço, que o endereço está no nome dela. Pegaram os cigarros lá. É uma empresa que está no nome nesse CNPJ. A baixa foi retroativa, né? Quando que ele solicitou essa baixa? Antes ou depois da apreensão? Veja, a baixa, o registro da baixa no sistema CNPJ foi posterior, foi lá em outubro de 2015. Mas a Receita Federal aceitou baixar a empresa com efeito em fevereiro de 2014. Olha a tela do meu voto aqui. Não, Júlia, não estou nem discutindo na isso. Folha 4. É que a gente Folha sabe 4. que, na prática, a realidade é que a Receita não vai... Se o cara disser, eu estou sem operar desde tal data, a Receita não vai lá olhar, né? Se a banquinha estava funcionando na data que ele está dizendo ou não. Ela não vai. Pois Concorda comigo, mas aí se a administração não tomou o devido cuidado para saber se tinha outros atos decorrentes daquilo ali... Mas aí eu sou favorável, então, a uma diligência para verificar isso. Porque talvez o erro esteja na data, na baixa retroativa do CNPJ, e não na apreensão e na exclusão do contribuinte. Então pode ser. Aí a gente baixa em diligência, eu até concordaria com uma diligência para que verificasse se a baixa naquela data foi feita corretamente em razão da existência de um outro ato da administração feito com aquele CNPJ baixado. Conselheiro Roberto. Antes de nós decidirmos se vamos fazer diligência ou não seria interessante deixar o julgamento desse processo para amanhã, e aí hoje, depois de terminar a sessão, a gente olha com um pouquinho de calma o processo? É só uma sugestão. Eu não sei se alguém quiser olhar, mas eu abri aqui, pior assim, não tem muita coisa, nem de um lado nem do outro. Não. Porque eu estava olhando aqui, na verdade, foi a Polícia Civil que fez a apreensão, né? Eu vi também isso aí. A Polícia Civil foi lá, fez a apreensão, faz uma representação para a Receita, foi nesse endereço, pegamos essa empresa, e aí parte disso. Aí a empresa vem e disse, tem uma baixa retroativa, que foi registrada depois. Aí aqui na minha cabeça a gente pode ser tanto a história de que o contribuinte está dizendo, eu passei para outro, como pode ser o seguinte, eu vou correr lá e vou pedir baixa. Porque senão a minha que está funcionando vai ficar fora do Simples também. Vou pedir baixa retroativa, ninguém vai lá olhar mesmo. Aí eu concordo com você, Fernando. Pode até ser que ele tenha feito isso, mas de quem é a responsabilidade de ter aceito a baixa sem fazer a verificação? Ele podia ter feito. Sim, aí então a baixa pode estar errada, e não a exclusão do Simples. Certo, a baixa pode estar errada. Aí é onde eu digo, no meu voto, eu até falo, poder-se-ia cogitar que a baixa do estabelecimento foi efetivada de maneira indevida. Eu estou dizendo isso no meu voto. Mas não há dados nos autos nesse sentido, além do que os atos da administração gozam de presunção de legitimidade. O que é que eu estou... Mas os dois gozam, né? O de exclusão do Simples também goza de presunção de legitimidade, não só da baixa. O problema aí, Fernando, que aí é um auto de infração, né? E compete... Não, aqui não é auto de infração, não. Aqui é a exclusão do Simples. Exclusão do Simples, só está sendo o auto de perdimento dos cigarros lá, quando a Polícia Civil apreendeu, que passou para a Receita Federal, ele abriu o processo para se defender, ninguém se defendeu, foi dado perdimento. E isso aí não se discute, isso é fato consumado, tá? O perdimento do cigarro, inclusive se estava correto, se não estava, foi dado perdimento. Tá bom, passou batido. O fato é que inclusive, se não foi ela não tinha nem que se defender. A defesa dela diz, olha, eu não tenho nada a ver com aquele outro estabelecimento mais, não, né, foi baixado. Ela não queria que se sinceramente, assim, eu acho que a gente teria que devolver essa bola para a delegacia. Porque ela tem dois atos incompatíveis. Que é excluir o contribuinte do Simples, mas ao mesmo tempo uma baixa que naquela data da ocorrência ali do problema a empresa não estaria funcionando, ou pelo menos uma filial dela. Eu acho que o certo é mandar para a unidade para eles
para eles nos dizerem qual dos dois atos está errado. Pode ser. Porque pode ser que que a gente chegue à conclusão, olha, a baixa está errado. Então, tudo que está aqui... Fernando, mas é o seguinte, mas aí existe um ato de exclusão do Simples, um ato da administração, onde ele devia provar, é onde eu queria chegar. Eu falei autofração, mas o ato de exclusão do Simples, onde ele tinha que provar, no mínimo, provar a autoria. Ele não prova a autoria disso aí. Dornelas, desculpa. E somado só terminar. E somado ao registro que tem no processo de que houve um efeito retroativo antes desse ato. Dornelas, em relação, quando a administração excluiu do Simples, ela partiu do pressuposto de um auto de apreensão de mercadoria que foi feito pela Polícia Civil, num determinado CNPJ, que naquela data que ele fez o ato de exclusão, ele também não tinha informação da baixa. Então, também não na época que ele fez e como fez, não estava errado. Ele não fez naquela época contra um estabelecimento baixado, porque para todos os efeitos, na época, o estabelecimento estava ativo. Quando ela registrou lá no sistema, estava ativo. A questão que pode ter sido feita de maneira equivocada, talvez tenha sido a baixa, tenha sido feita de maneira equivocada, ou, de fato, aquele estabelecimento não existia mais, né, já tinha sido passado para outro, e aí ele vai ter que, sei lá, pegar o contrato que foi registrado na junta comercial, qual foi a data, enfim. Mas viu, não foi presumido. Na verdade, é o seguinte, a Polícia Civil foi no endereço, que a gente não sabe a circunstância, estava até procurando aqui, não tem, talvez no auto de infração, que aqui ele só colocou a cópia dos autos de infração, né? Então, a Receita pegou a representação feita pela polícia, lá a polícia deixou os documentos, feita uma representação interna lá dentro da Receita, ela pegou e lavrou um auto de infração de perdimento, mandou para o contribuinte, tentou intimar o contribuinte ali, né, pelos meios do PAF, tá? Ninguém se manifestou, que pode ser por vários motivos, pode ser inclusive porque a empresa não estava lá, não sei, mas o fato é, aquele auto de infração, fato concreto para a gente hoje, ele é válido perante aquele contribuinte. Certo. Mas ele não se defendeu. Bom, se não se defendeu, é outro problema. Não tinha dado baixo no CNPJ, competiria a ele também manter o cadastro atualizado. Não fez. Aquilo é fato. Foi feito um auto de infração de comercialização de produto contrabandeado contra esse CNPJ. Ponto. Quando foi feito, é o que a Giovana disse, quando foi feito, obviamente, o CNPJ estava ativo, porque senão ninguém consegue chegar lá e excluir o contribuinte, se o CNPJ não estivesse ativo, não conseguiria fazer. Há um pedido de baixa do contribuinte que foi efetivado na Receita depois de tudo isso que a gente está falando, com data retroativa. Aí a gente não sabe o que está com problema. Porque o contribuinte também vem e diz, não era eu, não fui eu, e eu tenho uma baixa retroativa. Parece que a baixa pode estar errada. Agora, o contribuinte também não trouxe uma prova, porque se ele tivesse trazido um contrato de compra e venda, entendeu? Mostrando assim, olha, eu passei para um terceiro, está aqui o documento, a gente poderia ter um outro visual. Eu não consigo olhar aqui e dizer para vocês, eu não consigo. Está certo, a Receita está certa o contribuinte. Ele não ia se defender querendo provar que não era mais ele, porque isso não foi nem contestado, porque a DRJ simplesmente disse, você está dizendo que estava baixado, mas você estava ativo. Simples assim. Ele não entrou nesse mérito de que não era ele, que não sei que lá. Se ele dissesse, entendeu? Na verdade, a DRJ consultou o CNPJ, estava ativo, aí ele disse que estava baixado. O funcionário X... Só um minutinho, o Roberto quer falar. Desculpe. Presidente, eu fico pensando aqui o seguinte, se na esquina da minha casa a Polícia Federal encontrar, por exemplo, uma quantidade de cigarros, ela só vem em cima de mim se existir algum elemento de conexão.
Ora, o que eu estou dizendo? Se aquele estabelecimento já estava baixado, se o contribuinte já tinha entregue, já tinha passado o ponto, se a Polícia Civil encontrou cigarro contrabandeado e chegou no contribuinte, é porque havia, eu suponho, algum elemento que estabelecesse essa conexão. Durante muito tempo eu trabalhei na tributação, a gente informava mandado de segurança de produto apreendido. E normalmente o que acontece nesses casos? A Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, enfim, fazem a apreensão da mercadoria, fazem a prisão em flagrante das pessoas, levam as pessoas para a Polícia Federal e lá elas prestam depoimento. Muitas vezes, no depoimento, a pessoa diz, olha, eu estou aqui, eu trabalho para fulano, o cigarro é de Beltrano. Ou seja, a partir daquela informação, a polícia, a Receita, conseguem estabelecer aí uma linha de investigação. Então, o que me parece é que não seria feito um auto de infração, um procedimento de exclusão do simples contra essa empresa, se não existisse um elemento estabelecendo um vínculo entre o conteúdo recorrente e o fato considerado como ilícito e motivador da exclusão do simples. Por isso é que eu digo, né, que seria interessante ou uma vista ou uma diligência, até em último caso, para juntar cópia do processo de apreensão, porque aí nós veríamos ali no processo se existe algum empregado, algum documento. Roberto, da baixa, viu, Jorge? Eu proporia uma diligência, mas eu não entraria no mérito para analisar quem era que estava. Isso eu vou deixar para a unidade de origem avaliar. Você fez a baixa correta, era fevereiro, não era? É só o que consta do processo de apreensão. E, Giovana, eu sugiro colocar mesmo, pode falar, a gente questionar a baixa e pedir para eles esclarecerem se a baixa está errada ou a exclusão do simples. Porque não é possível que eles façam uma baixa retroativa a um período e ao mesmo tempo tem uma apreensão de mercadoria que atribui ao mesmo contribuinte que seria posterior à data que eles aceitaram da baixa. Deixa o pepino para eles. Porque não, com certeza. É quadrado para a gente. Os dois atos têm legitimidade, né? Os dois atos têm legitimidade. O auto de infração, que alguém diz que pegou lá no endereço, e eu não sei como é que... Imagina que alguém chega no endereço também, aqui eu estou falando em prol do contribuinte, alguém abre lá, está fechado, abre um estabelecimento, não tem ninguém lá dentro, né? O cara tem o cigarro, quem que está estabelecido nesse local? Tem lá, consegue localizar nesse endereço, era a empresa tal, o CNPJ aí, esse que a gente está falando. Então, vamos fazer o perdimento ali, porque depois, como foi feito tudo sem ciência, foi tido tudo como verdade. É uma presunção que a gente tem, mas a gente não tem como saber. Né? Principalmente pelo fato de que depois a Receita vem, é posterior o ato de inclusão no sistema, mas ela dá baixa retroativamente. Aí você fala, mas o que está errado? Pode ser só a baixa e pode ser até o alto, que a gente não tem como falar, mas, enfim, a imputação de comercialização de produto contrabandeado pode estar errado. Olha só. E esse instrumento de baixa, porque a baixa é dada na junta comercial e depois feito o registro na Receita. É possível que esse documento com o qual ele utilizou lá que é possível que a entrada desse documento na junta tenha sido posterior à apreensão do cigarro. Ele faz um documento com data anterior, né? E dá entrada na junta, a junta faz o registro segundo a data. Eu estou supondo, tá? Isso é só uma especulação. Certo, eu vou pedir para o Dornelas falar e a gente objetivar, porque senão nós não vamos vencer a pauta nem com um pouco processo. Vamos lá, Dornelas. Esse era o processo simples. Certo, é o seguinte. A causa da exclusão do simples foi a comercialização de produto contrabandeado, certo? Essa comercialização, eu estou já pensando diferente. Essa comercialização
era para ser discutida no auto infração. Estou correto ou estou errado isso aí? Mas um processo próprio de apreensão, sim. Correu a revelia. Que correu a revelia. Eu estou fazendo um paralelo do processo nosso de exclusão de simples para o excesso de receita, onde tinha um processo paralelo também discutindo a omissão de receita. Então, esse processo aqui era consequência do que seria discutido lá. Então, já estou pensando diferente. Então, se esse processo que correu a revelia, ele já foi concluído, eu acho que nem diligência precisa mais, Fernando. Talvez para poder verificar essa questão de 2 atos incongruentes do fisco, aí eu me alio ao que, eu não sei se foi Giovana falou ou você falou, mas em contraposição que o Roberto falou, nem olhar mais processo, nem juntar mais auto-infração nenhuma aqui. Não precisa mais. Não, eu acho que agora aqui é jogar para a unidade e deixar eles esclarecerem. Esses 2 atos aqui com os 2 atos. Um dos dois está errado. A gente está julgando aqui. A gente não tem como julgar a baixa. Vocês, se eles errarem, eles que revejam de ofício. Mas a gente precisa saber como é que vocês dão baixa, mas ao mesmo tempo diz que o contribuinte estava cometendo um crime uma data posterior à da baixa. Tá. Entendeu assim? Eu sou favorável Então, eu posso reformular o voto dizendo o seguinte, que constatado no sistema uma baixa retroativa a fevereiro de 2014, ao mesmo tempo que houve um ato de exclusão baseado em contrabando de cigarro, com aquele CNPJ baixado, ou a baixa foi indevida, ou o ato de exclusão foi indevido. Posso fazer mais uma sugestão? Diga. Já para a gente colocar assim, para explicar por que foi dado baixa num CNPJ filial. E quais os efeitos em relação à matriz. Porque até agora também a gente está meio perdido, né? Para isso. Não, porque foi dado baixa, não, porque você pode dar baixa no filial não, e manter a matriz. Porque foi feita a exclusão foi excluído do simples, a filial e não a matriz. Até porque eu não sei como é que eles fizeram. Tá muito confuso, entendeu? O que vocês acham a diligência nesse sentido, senhores? Eu concordo. Eu mudo meu voto para diligência. Pode ser, senhores? Eu concordo também. Tudo bem? Elisandro concordou, fez o sinal. Conselheiro Lucas, pode ser? E a gente espera voltar. Pode ser, Roberto? Então, vamos encaminhar aqui o item 69 para conversão do julgamento de diligência por unanimidade, tá certo? Vamos parar um pouquinho agora. Eu peço para a Val que interrompa. E, na sequência, a gente volta com o item 70 da pauta. 5 minutos, tá bom, pessoal?